Turminha, nono ano, tudo bem com vocês? Tranquilo? Ah, ainda bem. Muito bem. Estamos aqui mais uma vez nesse retorno das férias, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado de alguns vídeos que eu tenho postado. Não eu falando, dando aula só, mas umas coisas diferentes que a gente poder entender melhor. Hoje, nós vamos falar com trabalho e potência. Você dá um pouco de física, né? Que é mais tranquilo, na verdade. A gente já falou um pouco mais de força no trimestre passado, que é força é igual a massa vezes aceleração. Ou agora nós vamos falar sobre trabalho, por exemplo. Toda vez que você aplica uma força, eu estou também causando um trabalho, estou exercendo um trabalho. Trabalho, a gente tem vários tipos de definições, né? Trabalho remunerado, enfim. Aqui em física, a gente fala sobre energia. Então, quando eu desprendo energia num objeto, num corpo, isso causa um certo distanciamento. Então, eu tenho que ter a questão do trabalho. Então, primeiro, eu tenho que lembrar um pouco da força de Newton, né? Que é força igual a massa vezes aceleração. Guarda isso aqui de lado, que nós vamos usar já já. Por quê? Porque o trabalho, quando eu exerço esse trabalho em um corpo, esse corpo tem que ter um deslocamento. Tá? Então, vou fazer uma coisa bem simples. Eu estou empurrando um guarda-roupa, eu não consigo empurrar, eu apliquei a força nele, não apliquei? Só que como eu não consegui movimentar, não houve distância, não houve variação de espaço, o que acontece? Não houve trabalho. Então, se eu estou empurrando um carro e esse carro está em movimento, está tendo a variação que eu tenho de distância e eu tenho a questão do trabalho. Tá? Então, trabalho é igual a força vezes variação de espaço ou distância. Tem que lembrar sempre disso. E a gente vai utilizar o trabalho não como a letra T. O T minúsculo ele é tempo, o T maiúsculo é temperatura. Então isso nós vamos usar uma letra grega que é tal. Então é tal igual a força vezes variação de espaço. E a resposta, por exemplo, eu tenho newtons e eu tenho metros colocado e multiplico um pelo outro. A resposta do trabalho é em joules. Então, se eu empurrei um carro, eu desprendi energia, eu usei a força, quanto que eu utilizei? Tantos joules. Um exemplo simples, eu tenho um trabalho, apliquei uma força de 10 newtons e essa distância aí correu 5 metros, por exemplo. 10 vezes 5, 50. Então, ocorreu o quê? 50 joules de trabalho. Quando eu não consigo fazer isso, aí eu vou ter o quê? Não tenho trabalho, se não houve a distância. Bom, aí, se, por exemplo, pegar eu e mais um aluno, vamos empurrar o carro. Esse carro, eu vou fazer uma força de 100 newtons. Só que eu consegui, lógico, sou mais forte, sou mais esperto, eu consegui levar esse carro muito mais rápido. Então, a potência minha é melhor que a do outro. E aí eu tenho que trabalhar com o quê? Com a forma da potência, que é potência igual a trabalho dividido pelo tempo. Se eu gastei menos tempo em 100 metros, de estar empurrando esse carro durante 100 metros, então a minha potência é maior do que do outro aluno lá. Tá? Então assim, o que acontece? Eu tenho que achar a potência. Então, potência é igual a trabalho dividido pela variação de tempo. Então, cada um vai ter a sua potência. Então, tem trabalho e tem potência. O grande lance de você achar o trabalho, por exemplo, muitas vezes o exercício te dá a força. Te dá força, te dá a aceleração e te dá a massa do corpo. O que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que achar a força. Achei a força, aí eu vou para o trabalho. Tá? Sempre isso, lembrando sempre. Lembrando que a gravidade na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Você sempre vai usar isso. Então grava. Qual a gravidade da Terra? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Eventualmente, algum exercício ele vai te pedir a gravidade 10. Você usa 10. Tá? Mas se ele falar só a gravidade da Terra, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá legal? Isso é trabalho que a gente está fazendo, que está estudando, que é a movimentação que você tem do corpo. Você aplica a força no corpo e esse corpo se movimenta. Tá legal? Trabalho. Quando não existe movimentação, não existe trabalho. A potência vai levar em consideração o tempo que foi gasto nesse trabalho. Se foi muito rápido ou não, se eu percorri 100 metros em 2 minutos ou se eu percorri 100 metros em 1 minuto. Aí eu tenho uma potência maior ou menor. Isso faz a gente lembrar lá
lá atrás do horsepower, HP, né, horsepower, ou cavalo a vapor, que é a potência dos motores. Quando você pega o documento do carro, está lá horsepower, né, ou HW, que tem a ver com a questão do motor. Aí outra coisa, potência. Potência é tal sobre variação de tempo. Como é que eu mensuro isso? Potência é igual a quê? Bolinha, batatinha? Não, eu tenho que falar watts. É, muito parecido com a luz também. Watts, ok? Então a potência que eu tenho trabalho dividido por variação de tempo é igual a watts. Vamos dar um exemplo também, tranquilo? Tá, a minha potência, eu fiz um trabalho de 100 newtons. Eu gastei 5 segundos, por exemplo, que eu tenho, né? Então, eu pego 100 dividido por 5, dá 20 o quê? 20 watts de potência que eu tive, perdão, 200 watts de potência que eu tive para poder fazer isso daí, tá bom? Então, tem que estar lembrando sempre disso, do watts e do trabalho em joules. Tem outro detalhe também que vocês têm que lembrar, que é a questão da força. Força é igual a massa vezes aceleração, tá bom? É isso que você tem que estar lembrando. Eu vou postar através do Google Forms uma lista de exercícios, poucos exercícios, 10 no máximo, 8, sei lá. Mas eu quero que a gente resolva na sala juntos, porque aí vão aparecer as dúvidas, a gente vai tirando tudo essas dúvidas aí. Tá legal, gente? Tranquilo. A gente se vê na próxima aula, resolvendo os exercícios, tirando as dúvidas. Tá legal? Muito obrigado. Valeu, se cuidem.